Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí, né? Na última aula aí a gente falou de arranjo simples. Agora a gente vai falar de combinação simples. É um pouco diferente, mas ainda é parte. A gente está dentro da parte de conteúdo de análise combinatória e está aos pouquinhos especificando mais, né? A gente falou análise combinatória só. Aí a gente já pegou arranjo e permutação. Agora a gente vai passar para a parte de combinação. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Combinação simples. Combinação simples, né? Sejam N elementos, né? O número de elementos do conjunto A, e que o número natural de N maior ou igual a Q. Uma escolha não ordenada, né? Já temos aqui alguma coisa que vale a pena marcar. Ó, não ordenada. De K desses N elementos é uma combinação simples. Desses N elementos tomados K a K, assim o número de combinações simples de N elementos tomados K a K é igual ao número de subconjuntos de K elementos do conjunto A. Então, vai corresponder, NK corresponde mais ou menos a mesma coisa que a gente viu em arranjo. O número de combinações simples é dado por N elementos, tomados K a K ou de classe K é dado por fórmula para a gente marcar. Cadê? Aqui, ó. Formulinha para a gente marcar, né? A mesma fórmula aí de número binomial. N, no caso aí a fórmula seria a combinação de K de Kn igual a Nk igual a N fatorial sobre K fatorial menos N menos K fatorial. K fatorial, né, vezes N menos K fatorial. Consideremos o conjunto S, A1, A2, A3, A4 e A5, formado por 5 elementos. Vamos supor que tenhamos, né, de calcular quantos subconjuntos desses 3 elementos, né, quantos subconjuntos de 3 desses elementos podem ser formados. Observe o cálculo a seguir. Então, aqui a gente já tem um pequeno exemplo de como funciona a combinação. Primeiro número da maioria de maneira a escolher, né? Eita, cadê? Cadê o setinha, gente? Primeiro, número de maneira de escolher o primeiro elemento do subconjunto, 5. Número de elementos do segundo conjunto, de escolher, né, um elemento do segundo conjunto, 4. São todos elementos exceto da primeira escolha. E terceiro, né, número de maneiras de escolher o terceiro elemento do subconjunto, 3. Todos os elementos exceto da primeira e da segunda escolha. Assim, né, pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, esse número seria 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Ou seja, né, a combinação aí de 5 elementos dados 3 a 3 é 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60. Mas essas contagens foram consideradas que A1, A2, A3, A3, A2, A1, A2, A1, A3, A2, A3, A1, A3, A1, A2, A3, A2, A1. Por exemplo, são subconjuntos diferentes, entretanto, eles são iguais. Ou seja, nessa contagem, cada subconjunto foi contado 6 vezes, que é P3 fatorial, né, que é 6. Portanto, o número de subconjuntos é 60 dividido por 6, que é 10. Ou seja, o número de combinações simples de 5 elementos agrupados de 3 em 3, né, não é de 4 em 4,
é dado pelo arranjo dividido pela permutação, que vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial, né? De modo geral. Cadê a setinha, gente? Vai ser, né, arranjo dividido pela permutação. Observação. Achei. Aí vai ser isso aqui. Só que a fórmula mesmo é aquela que a gente viu lá no início, né? Essa daqui. Uma boa maneira, observação, uma boa maneira de verificar se o problema vou pegar o vermelho. Se o problema é de arranjo ou combinação, né? Como eu falei, o arranjo, a ordem importa, a ordem importa, é que a ordem não importa. É tomar um exemplo entre o agrupamento pedido para trocar a ordem deles. Se o agrupamento obtido pela troca da ordem e seus elementos continuar sendo um dos agrupamentos pedidos, e se ele for diferente do original. Então, o problema será de arranjo. Se em caso de mudança da ordem, o agrupamento não fizer parte dos agrupamentos pedidos, ou se continuar sendo igual ao agrupamento original, problema de combinação. Então, se importa 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, arranjo. Se não importa, no caso, se eu considero 1, 2, 3 e 3, 2, 1 diferente, arranjo. Se 1, 2, 3 e 3, 2, 1 for considerado o mesmo subconjunto, combinação. De modo geral, a combinação simples são agrupamentos que diferem entre si apenas pela natureza dos elementos. Então, na combinação só difere a natureza, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ordem, se está aparecendo 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1 e sucessivamente, não importa, então eu não conto. Para combinações simples, vale a propriedade dos números binomiais com relação, como a relação de Stiefel, né, que a gente viu no número binomial lá atrás. Binômios complementares, soma das linhas, soma das colunas e soma das diagonais. Já que a combinação simples de n elementos tomados K a K é igual a um número binomial. Novamente, a fórmula. Então, a fórmula de combinação é a mesma coisa da fórmula do número binomial. Basta a gente usar os mesmos conceitos, né? E lembrar que se a ordem, se a posição dos elementos influencia, arranjo. Eu posso ter grupos iguais com os mesmos elementos, porém com elementos 1, 2, 3, 3, 2, 1. São mesmos elementos, porém formam grupos distintos. Se considera 1, 2, 3 e 3, 2, 1 o mesmo grupo, é combinação, porque a posição deles não influencia em si, e sim só o seu valor de face, né? Exemplo. Considere considere um grupo formado por Abel, Bernardo, Caio, Davi, Eduardo e Felipe. Considerando apenas essas 6 pessoas, quantos trios podem ser formados? Então, letra A. Observe que o trio formado por Abel, Bernardo e Caio é o mesmo formado por Caio, Abel e Bernardo, né? Não importa se eu botei a ordem que eu vou botar o nome das 3 pessoas, vou formar o mesmo grupo. Ou seja, mudando a ordem, o trio continua o mesmo. Portanto, interessa os agrupamentos de 3 pessoas que diferem entre si apenas pela natureza dos seus elementos. Isso significa que o problema é de combinação simples de 6 elementos tomados 3 a 3. Assim, temos o número de trios é dado por 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial.
Então, eu vou abrir em cima até o 3 fatorial, né? 6, 5, 4, 3. Simplifiquei esse 3 aqui com esse 3 aqui. Fiquei com 6 vezes 5 vezes 4, com 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 20. Então, eu posso formar 20 trios distintos. Letra B. Quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas de modo que Felipe faça parte de cada uma dessas comissões? Como o Felipe deve participar de todas as comissões de 4 pessoas, as comissões devem ser formadas por Felipe, né? E mais 3 pessoas do grupo formado por Abel, Bernardo, Caio, Davi e Eduardo. Então, ó, cinco possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o número de comissões de 4 pessoas, nas quais Felipe faz parte, é igual ao número de trios por 3 das 5 possibilidades, né, de grupo formado pelos 5 nomes que eu tenho. Então, ó, esse número é igual a 5, né, que são as 5 possibilidades que eu tenho. Como a comissão é de 4 pessoas. Porém, uma pessoa vai estar fixa, então eu só tenho, ó, 3. Então, vai ser 5 fatorial, 3 fatorial vezes 5 menos 3. Abri o 5 até o 3, simplifiquei esse com esse. Fiquei com 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, que deu 10. Então, eu tenho 10 comissões de 4 pessoas em que Felipe esteja presente em todas elas. Letra C. Se essas 6 pessoas participam de uma prova de atletismo, de quantas maneiras distintas 3 delas poderiam ganhar a medalha de ouro, prata e bronze? Aqui acho que é letra C, né? Porque não tem letra D na questão. Aqui é C, aqui não é D não. Aqui é C. Letra C. Ó. Note que Abel ganhar a medalha de ouro, Bernardo ganhar a medalha de prata e Caio ganhar a medalha de bronze é diferente de Caio ganhar a medalha de ouro, Abel a de prata e Bernardo a de bronze. Assim, as maneiras distintas dessas 3 pessoas ganharem a medalha de ouro, a medalha de prata e de bronze são agrupamentos que diferem entre si pela ordem e pela natureza de seus elementos, o que significa que o problema é de arranjo. Então, a gente viu que quando a gente forma trios, né, a gente não importa a ordem que eu colocar, eu vou estar fazendo o mesmo trio, então é uma combinação. Nesse caso aqui, como cada posição tem um prêmio, importa a ordem, porque se eu botar Caio em primeiro, Bernardo em segundo e Davi em terceiro, os prêmios serão diferentes. E se eu botar Davi em primeiro, Bernardo em segundo e Caio em terceiro, eles vão ganhar prêmios diferentes também. Então, isso vai influenciar na contagem. Então, portanto, é um arranjo simples, né, de 6 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, né, 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Abri o 6 até o 3 fatorial, simplifiquei esse com esse, 120. Observação, né, os problemas de arranjo simples de permutação simples sempre poderão ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, que é o que a gente viu lá na análise combinatória na primeira aula. Esse último item pode ser resolvido da seguinte maneira. Primeiro, número de maneiras de colocar o ganhador da medalha de ouro, 6. Segundo, número de maneiras de colocar ganhador de medalha de prata, 5, né? Porque a gente tirou o primeiro. Terceiro, número de maneiras de colocar o ganhador da medalha de bronze, 4, que a gente já teve 2, né? Então vai ser 4 vezes 5 vezes 6 vezes 4 vezes 5, que dá 120 possibilidades da gente posicionar esses 6 elementos. Vamos para mais uma resolução para isso ficar bem entendido. Deixa eu tirar a câmera de frente daqui, botar para cá. Sexto exemplo. Considere 2 retas RS paralelas distintas.
Sobre a reta R, são marcados 5 pontos distintos, A, B, C, D e E. E sobre a reta S, 3 pontos também distintos, F, G e H, como mostra a figura abaixo. Então, eu tenho a figura abaixo aqui com as duas retas. Considere apenas 8 pontos, esses 8 pontos, e calcule o número de triângulos determinados. Quando formamos um triângulo, os pontos A, B e F, por exemplo, o triângulo ABF ou AFB, ou FAB, ou FBA, ou BAF, ou BFA, são todos o mesmo triângulo. Portanto, os triângulos diferentes são aqueles que têm vértices não todos iguais, diferem apenas pela natureza dos seus vértices. Ou seja, calcular o número de triângulos é uma combinação simples. Neste problema, porém, nem todos os agrupamentos de 3 pontos formam triângulos. Se pegarmos os 3 pontos ABC, eles não formam triângulos porque estão alinhados. Assim, para formar um triângulo com 3 desses 8 pontos, devemos selecionar 2 pontos da reta R, duas escolhas entre 5, e um ponto da reta S, uma escolha entre 3. Ou 2 pontos da reta R, duas escolhas entre 3, e um ponto da reta R, uma escolha entre 5. Portanto, o número de triângulos é dado por a combinação de 5 para 2, como a combinação de 3 para 1, mais a combinação de 3 para 2, vezes a combinação de 5 para 1. No caso aqui, 10 vezes 3, mais 3 vezes 5, 45. Eu fiz a combinação da primeira linha, multipliquei pela da segunda, somei com a combinação, aí na verdade, do número de pontos, né? Fiz a combinação de 5 para 2 na primeira e de 3 para 1 na segunda, multipliquei entre si. Somei com a combinação de 3 para 2 da segunda, né, da reta S, com a combinação, né, de 5 para 1 da reta R. Multipliquei entre si e somei. Pode deixar aqui bem marcado. Resolvemos esse problema pelo método construtivo, mas poderíamos resolver pelo método destrutivo. Fazemos todas as combinações simples de 8 elementos, tomados 3 a 3. Subtraímos os casos que não formam triângulos, né, que é aqueles casos que formam retas. São os casos em que 3 pontos selecionados da reta R ou 3 da reta S. Assim, o número de triângulos é dado por... Aí eu tenho a mesma possibilidade. Vai dar a mesma coisa. Né? Isso aqui é de outro modo de resolver, mas do modo destrutivo. Mas o conceito é o mesmo. Vou fazer faço todas as combinações, vejo quais combinações não me dão triângulos, né? Tanto na reta S quanto na reta R, subtraio que eu vou ter o valor final de quantos triângulos eu tenho. Letra B. O número de quadriláteros convexos determinados. Para formar quadriláteros convexos, devemos selecionar 2 pontos de R, duas escolhas de 5, né? E 2 pontos de R, duas escolhas de 3. Portanto, o número de quadriláteros convexos é combinação de 5 para 2 com a combinação de 3 para 2, que é 10 vezes 3, que vai dar 30. Letra C, como 2 pontos de... vamos lá, letra C, vê a questão. O número de retas determinadas, isso aí mesmo. Como 2 pontos distintos determinam uma reta, para determinar retas distintas, devemos selecionar um ponto da reta R e um ponto da reta S, ou ainda as duas retas dadas. Portanto, o número de retas determinadas é dada por
combinação de 5 para 1, vezes a combinação de 3 para 1, mais 2. 5 vezes 3 mais 2, 17. Um outro modo seria selecionar os dois pontos entre os 8 dados e subtrair os casos de retas coincidentes para cada uma das retas RS, somar as duas retas RS, pois se subtrairmos todas, não estaríamos contando as retas RS. Portanto, o número de retas determinadas é a combinação de 8 para 2, combinação de 3 para 2, mais 1, menos a combinação de 3 para 2, mais 1, igual a 28, menos 10, mais 1, menos 3, mais 1, igual a 17. No caso aqui, ó, esse 2 aqui é porque eu estou contando a reta R e a reta S. Então, aqui é a combinação dos pontos e aqui é contando cada reta, né? Porque elas formam reta, elas são retas, né? Então, elas também estão determinadas e têm que ser contadas na letra C. Vamos lá. Outro exemplo. Seja A um conjunto de n elementos, prove que o número de subconjuntos de A é igual a 2 elevado a n. Aí é propriedade também dos números binomiais, né? Em um conjunto, a ordem dos elementos pode ser qualquer que o conjunto continua sendo o mesmo. Assim, o número de subconjuntos é igual à soma dos subconjuntos com nenhum elemento conjunto vazio, ou com um elemento, né, ou com 2 elementos, ou com 3 elementos, e assim sucessivamente até o último subconjunto de n elementos. Portanto, o número de subconjuntos é dado por... Aí a gente tem aqui, ó, n0 mais n1 mais n2 é igual a 2 elevado a n. Observe que a soma é a soma dos termos da linha n. Portanto, ó, triângulo de Pascal, que a gente já viu também. Aí a gente está vendo, né, que os subconjuntos é a soma da linha. Então, se é a soma da linha, a gente tem a propriedade que a soma dos elementos de uma linha é 2, né, elevado ao número da linha. Número 8, considere o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos do conjunto A, de modo que esses números tenham os algarismos em ordem crescente. Então, ele quer que sempre tenha ordem crescente. Veja alguns exemplos. Para a gente resolver, a gente primeiro vai pensar alguns exemplos. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 5, 6, 1, 6, 9, etc. No exemplo 1, 2, 3, se mudarmos a ordem, o número fica diferente, mas não serve como um dos agrupamentos pedidos, pois eles devem ter os algarismos em ordem crescente. Cuidado ao dizer que quando a ordem importa é arranjo, neste caso o agrupamentos diferem entre si apenas pela natureza de seus elementos, ou seja, o número das soluções é dado por uma combinação simples, de modo 9 elementos são tomados 3 a 3, a resposta é a combinação de 9 para 3, 9 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 9 menos 3. Vou abrir o 9 até o 6 fatorial, né? Porque aqui vai dar 6 fatorial. Vou cortar esse com 6 fatorial de cima. Vou ficar com 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial, que vai dar 84. Esse é o último exemplo? Número 9, né? Considere um grupo, nono exemplo, né? Um grupo de 9, formado por 9 cientistas, de quantas maneiras eles podem ser enviados para as cidades de Paris, Nova York e Tóquio, de modo que 4 deles sejam para Nova York, 3 deles para Paris e 2 para Tóquio. A, B, C e D, né? Irem para... A gente vai pensando a resolução. A, B, C e D vão para Nova York e o mesmo que C, A, D, B irem para Nova York. Portanto, agrupamentos, né, diferem entre si apenas pela natureza de seus elementos. Portanto,
Primeira escolha dos 4 cientistas para serem enviados para Nova York é 9 sobre 4 fatorial, 9 menos 4, que é 5, né? Abri o 9 até o 5, simplifiquei o signo de cima com de baixo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 4 fatorial, 126 maneiras. Segundo, escolha de 3 cientistas para serem enviados a Paris após ter os 4 primeiros serem escolhidos para Nova York. Se eu tinha 9, tirei 4, eu fiquei com 5 opções. Então, dessas 5, eu tenho que escolher 2. E, novamente, se eu escolho FGH ou HFG, eu estou mudando a ordem, mas o grupo de pessoas fica o mesmo. Então, eu tenho 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que vai dar 10 maneiras. Observe que após a escolha dos 4, serão enviados para Nova York e dos 3 que irão para Paris, os 2 cientistas que vão para Tóquio, os 2 cientistas que restam vão para Tóquio. Portanto, o princípio fundamental da contagem, o número de maneiras é 126 vezes 10, porque a última não tem como escolher, porque só sobrou os 2, só vou ter aquela opção mesmo, né? Então, pessoal, ó, exercícios. Façam aí para mim, por favor. 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu falei algumas aulas atrás, né? A gente está tendo algum problema, às vezes, com relação a exercício, né? No meu livro está uma coisa, no site da editora está outra, e a gente não está junto para ver qual realmente está válido. Eu estou dando um print aqui dos exercícios. Vocês veem se está igual de vocês do livro. Se não tiver, façam isso aqui. E o que tiver igual, vocês podem fazer com base no livro. Mas o que tiver diferente, faça o que está aqui, né, nos slides, por favor, tá? Galera, a gente já viu mais dois conteúdos aí de análise combinatória. Façam os exercícios aí para a gente fixar. Grande abraço aí. Qualquer dúvida, me chamem, me mandem mensagem. Grande abraço aí, fiquem com Deus.